Na última segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2022, aconteceu um crime hediondo. Como tantos outros crimes hediondos que acontecem todos os dias a milhares, talvez milhões de pessoas, no mundo onde milhões de pessoas sofrem as mais absurdas e atrozes coisas, mas é porque a gente invisibiliza, relativiza e coisifica a barbárie que ela ainda está aí. Então a gente hoje vai falar sobre o Moisés, eu não sei se a pronúncia do nome está certa, sobre a situação dos imigrantes no Brasil, sobre a situação dos desvalidos no mundo e como você, buscador espiritual, não pode, você que quer estudar filosofia, você que afirma buscar autoconhecimento, que busca caminhos de libertação do sofrimento, você não pode negligenciar o sofrimento alheio, você não pode invisibilizar a maldade, você não pode banalizar o absurdo. E se você está chegando aqui, não sei nem se esse é um vídeo para a gente contar sobre o canal, sobre o nosso trabalho, porque é um vídeo triste, né? Mas se você quiser saber caminhos para além dessa tristeza cotidiana, se você quiser saber de ferramentas que te ajude a enfrentar os absurdos do mundo com maior lucidez, maior serenidade, maior profundidade, o Instituto Revolução de Si está sempre aberto para ensinar os caminhos das meditações tradicionais dos mestres e mestras, de sorte que a gente tenha instrumentos para combater o absurdo do nosso modo e no alcance que a gente possa, tá bom? Eu não sei se você assistiu as notícias dessa semana, mas houve o caso de um menino congolês que, tendo trabalhado num quiosque, numa região conhecida por ser controlada pela milícia, ao ir até esse quiosque e pedir para receber os seus salários em atraso, foi amarrado pelo seu ex-empregador e espancado por esse cara e mais 5 pessoas até a morte. O gerente do quiosque continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido e o Moisés, que é o nome do menino, foi deixado lá até ser encontrado. O quiosque não foi fechado, a mídia tinha divulgado o nome do dono do quiosque e depois apagou o nome. A situação toda muito estranha. Quem trabalha em zonas de assistência do Rio falou que essa história de dizer essa região ou aquela região é controlada pela milícia ou pelo tráfico é bobagem, porque o Rio de Janeiro inteiro é controlado pela milícia. E nós temos um presidente que, a galera que gosta de falar bem dele, me desculpe, tá lá, ó, ele falando bem das milícias, ele e os filhos dele. Sim, tá lá, tem vídeo, não é uma crítica ao Bolsonaro. Nós estamos dizendo, o líder da nação e seus filhos normalizaram essas organizações criminosas comandadas por policiais. Mas não é sobre isso que eu vou falar. É sobre o Moisés e sobre esses nossos tempos de invisibilização do sofrimento alheio e banalização da maldade. Porque assim, gente, eu tenho certeza que quando eu falar desse vídeo vai ter algum engraçadinho que vai vir dizer assim: ah, mas por que você não falou do caso XYZ que aconteceu aqui, ali, acolá? Porque esse chegou até mim. Os outros, eu fico evitando de olhar esse tipo de notícia. Mas, gente, pensa um segundo. Um menino que podia ser seu filho, podia ser seu irmão, podia ser você, foi pedir o que lhe era devido, o pagamento pelo seu trabalho. E porque ele era um imigrante, ostracizado por causa da sua cor, discriminado por causa da sua cor, e porque a gente vive no mundo do egoísmo e da barbárie, alguém achou razoável espancar uma pessoa até a morte porque ela estava pedindo o que lhe era devido. Dá pra gente entender como isso é sério? Dá pra gente entender, eu estava olhando uma thread de um jornalista que faz matérias investigativas e trabalha nessas zonas e trabalha com as pessoas mais desfavorecidas, e ele contando que ele conheceu uma Moisés. Como é o nome do jornalista, Matheus? Do repórter? Caio Barreto Brito. Caio Barreto Brito.
E ele contando que o amigo do Moisés ligou para ele, Moisés, não sei, ligou para ele apavorado, dizendo, olha, ele foi morto porque foi pedir o salário, e ele contando como é a situação dos imigrantes congoleses, haitianos, etc. E dentre várias coisas, ele contando que esse amigo dele era formado em administração, um outro era fluente em inglês, francês, português e na língua nativa do Congo, e era economista, enfim, era engenheiro, e eles trabalhavam carregando pedras, porque a gente não dá valor para mão de obra qualificada quando ela vem de países africanos, subsaarianos, a gente não dá valor para pessoas de pele preta, inclusive conterrâneos nossos. Isso é uma pessoa que trabalha com as pessoas do Congo. Aí você vai vir me dizer, Guilherme, mas todo imigrante sofre. Eu tô falando sobre isso, cara. Eu tô falando sobre o absurdo de nós brasileiros quando vamos lá para fora e somos ostracizados, somos achincalhados, somos colocados em subemprego só porque a gente fala uma outra língua, viu, de uma terra distante. O caso do Moisés é mais um dentre outros se você for incapaz de se indignar. Mas ele mostra da nossa barbárie, da nossa falta de compaixão, da nossa falta de empatia, da nossa incapacidade de nos colocar no lugar do outro e dessa nossa profunda, arraigada ignorância. Ignorância que vira maldade, ignorância que vira o mal. Primeiro a ignorância de priorizar a si mesmo. Porque no fim das contas, essas formas todas de maldade sofisticada que vão virando crime organizado, que vão virando guerra, que vão virando tortura, se você vai rebobinando essa fita até a raiz desses sofrimentos e desses problemas, ela começa com problemas claros de egoísmo, com problemas claros de invisibilização, com problemas claros de reificação. O que é isso? Você coisifica o outro, para que você dê prioridade ao seu eu, para que você dê primazia aos seus desejos, para que você venha em primeiro lugar e que não haja medida, não haja barreira, não haja filtro, não haja limite para você conseguir o que você quer. Você vai matar quem você precisar, você vai torturar quem você precisar, você vai dominar quem você precisar. Você precisa olhar o outro como uma coisa e não mais como um ser humano. Você precisa transformar um outro num objeto e não mais num ser humano. É esse jogo psicológico, puramente psicológico, que tornou a escravidão em seus muitos espectros possíveis e o porquê ela é continuada no Brasil. Embora proibida, embora banida legalmente, gente, o Moisés trabalhar de graça e ao exigir seu pagamento justo, ser espancado até a morte, não é comportamento análogo à escravidão, é escravidão. A gente tem que chamar as coisas como elas são. Defender ideias segregacionistas contra a imigração, defender ideias antipovo, defender ideias... eu estou com dificuldade de articular isso tudo, não porque as ideias não me venham, mas é porque dói. Mas a gente tem que chamar as coisas como elas são. Nós vivemos sobre um mundo hipócrita, de governos fascistas, débeis e ignorantes, que como naquele filme Não Olhe Pra Cima, pior do que ser só perverso, é extremamente burro, porque os nossos governantes não entendem, ou parece que não querem entender, o tamanho do desgaste, do dano, do problema que é agir em interesse próprio. Uma coisa que esse repórter falou que é muito interessante é que ele chamou esse amigo dele, que era amigo do Moisés, para jantar, para almoçar um dia desses, quando ele os conheceu, e ele disse, não posso, porque eu não posso ir almoçar quando meus conterrâneos todos estão passando fome. Essa é uma noção muito típica de gente que passa necessidade, isso é uma noção muito típica de gente que cria essa consciência de grupo, e essa era a nossa consciência quando nós vivemos como os nossos antepassados, milênios e milênios, nas cavernas e nas tribos, né? O comportamento de tribo é esse de que a gente sobrevive e atravessa tudo junto. A coisa toda é que, por mais egoísta que a nossa sociedade urbana se faça, ainda assim, gostando ou não, nós somos uma grande família humana. E ainda que o ser humano seja o ser que mais faça mal contra si mesmo, contra o seu semelhante, e contra o seu meio ambiente, e contra a natureza que o abarca, e da qual ele faz parte, nós somos ainda essa grande família humana. Nós interdependemos uns dos outros. E a minha angústia com essa história toda do Moisés não é só lembrar
que ele, como tantos outros casos, como o caso da Marielle, gente, assim, de novo, você pode ser de extrema direita. Se você é de extrema direita, vai embora desse canal. Sério mesmo. Na moral, se você é de extrema direita, se você ainda apoia esse governo, pode ir embora. Na moral, a essa altura não vai fazer falta. Beleza? Beleza. Pode escrever, latir, o quanto você quiser nos comentários. Pode ir embora. Beleza? Tá bom. Mas se você é liberal de direita, eu teria minhas críticas, como eu tenho as minhas profundas críticas aos pensamentos de esquerda. Beleza? Mas se você é de direita ou de esquerda, não me importa. O fato é, ter uma vereadora da República assassinada, a queima-roupa, com um monte de gente vendo, e até hoje a gente não ter solucionado esse problema, mostra essa celeridade da justiça brasileira, justiça, na qual, sei lá, juiz do Supremo vai para casa de ministro do governo, na qual qualquer governante de direita e esquerda aceita favorzinho, aceita propina. É muito estranho. A gente está fazendo de tudo isso um grande circo do egoísmo. Um grande teatro muito terrível do egoísmo. E se uma vereadora da República pode ser assassinada e a situação dela não ser resolvida 3 anos depois, coitada do Moisés e da família dele, o que a gente vai esperar? Que o governo do Rio ampare as famílias, todas essas famílias de congoleses, haitianos, de sírios, de libaneses que vêm refugiados para o Brasil? Não, a gente não está amparando nosso próprio povo. O que me dói nessa história toda não é pensar que, voltando lá no ponto, depois dessa digressão, não é que o governo não vai fazer nada, não é que a mídia só vai resolver falar alguma coisa depois que a internet, o rádio, a gente está gravando esse vídeo na terça-feira, e eu sei que a internet agora acordou para esse caso que aconteceu na segunda, e é provável que por causa disso a mídia fale alguma coisa. Não é isso que me indigna. O que me indigna é que a gente é tão mórbido no nosso comportamento domesticado com o mal, que eu e você vamos começar a pensar, mas eu não posso fazer nada. Daí perdemos, né? Quando eu não posso fazer nada, quando eu me resigno, perdemos. Não é sobre isso que a Hannah Arendt falou quando ela descreveu o conceito que ela chamou de banalização do mal. Ela chamou de banalização do mal quando a gente, por exemplo, no caso do Eichmann, quando a gente burocratiza a maldade. No caso do Eichmann, dizer eu só estava seguindo ordens, então eu não tenho culpa nenhuma daqueles milhares ou milhões de judeus que eu condenei à morte pessoalmente, assinando a sentença de morte deles em Auschwitz. Mas dá para fazer uma correlação com a ideia de banalização do mal, não só com essa burocratização estatal do massacre, mas é banalização do mal, é tornar o mal trivial, banal, corriqueiro, diário. Quando a gente vê no noticiário esse tipo de coisa, uma pessoa sendo espancada numa praia cheia de turistas, e a gente simplesmente não se revolta, não se indigna. Porque me desculpa, eu sou alguém bastante favorável às ideias de Mahatma Gandhi. Eu sou alguém muito favorável ao ideário do Dr. Martin Luther King, do Nelson Mandela, e de toda essa galera que fala de não violência. Inclusive eu recomendo profundamente o livro da Judith Butler sobre não violência. É uma ideia, uma releitura sobre não violência para os nossos tempos, altamente violentos. Mas nenhum deles disse que não violência não era... nenhum deles correlacionou não violência com passividade, com inércia, com resignação. Não violência, para ser ativa, ela precisa ser profundamente agressiva. Num país de pessoas sérias, a gente tinha tomado as ruas. Num país de pessoas sérias, a gente tinha se revoltado. Até que, nesse caso do Moisés, o governo do Rio fizesse alguma coisa. E nos casos outros de tantos descalabros e violências, os governos fizessem alguma coisa. E aí vem esse papo hipócrita de meu protesto eu faço nas urnas. Gente, de novo aquela história do Gandalf. Eu acredito em ações diárias de bondade de pessoas atentas a quem está precisando à sua volta. Meu pai nunca se eximiu de contratar ninguém que precisasse, desde que a pessoa tivesse vontade de trabalhar. Meu pai tem uma floricultura. Para quem trabalha com floricultura, com decoração, sabe que é um trabalho muito puxado. Assim, cada festa são pelo menos 4 mudanças. Carrega, descarrega o caminhão do depósito do meu pai para o buffet, depois do buffet de volta. Então são 4 mudanças por evento. E ele contratou os haitianos, assim, e
meu pai sempre foi um bom, pelo que eu vejo, assim, um bom patrão, um cara sempre muito preocupado, ele nunca mandou as pessoas embora assim só porque sim, ele sempre foi um cara muito preocupado com o bem-estar das pessoas. E a gente nota que boa parte desses haitianos que vinham trabalhar com ele estavam desesperados por trabalhar. E acham o Brasil, como o primo do Moisés falou aos prantos na TV, acham o Brasil uma mãe, uma terra de oportunidades. Eles não vivem mais miseráveis do que os nossos, eles não têm menos direitos de reclamar do excesso de trabalho do que os nossos conterrâneos, mas é chocante, é tocante ver como é que eles abraçam o Brasil com todos os seus absurdos, porque aqui existe ainda oportunidade, porque aqui existe chance. Mas eu fico me perguntando, quais chances são essas diante de tamanho racismo, de tamanha desigualdade e de tamanha invisibilidade? E eu não estou falando de um problema exclusivamente brasileiro, pelo amor de Deus, sai dessa sua cabecícula de amendoim. Eu não estou falando de um problema de direita ou de esquerda, eu não estou falando de ideologia. O problema que eu estou denunciando aqui é o mesmo problema que um cara chamado Jesus de Nazaré denunciou 2000 anos atrás, que um cara chamado Shakyamuni Buda denunciou 2600 anos atrás. A gente é muito bom em ser filho da puta uns com os outros, ponto final. E todos esses caras, Buda, Shankara, Profeta Mohammed, todos esses grandes mestres luminares da humanidade disseram: não há saída para o sofrimento pessoal se não reconhecer e tentar amenizar o sofrimento do seu próximo. Todos os grandes mestres falaram sobre solidariedade, sobre disponibilidade de servir, sobre interdependência. De uma forma ou de outra, esses conceitos estão lá. Então não dá para a gente discutir caminho espiritual, não dá para a gente discutir vencer depressão, não dá para a gente discutir vencer a angústia existencial dos nossos tempos, sem a gente atacar frontalmente essa ignorância crassa que é ruína da humanidade desde os seus primórdios. Sem atacar frontalmente o egocentrismo, o egoísmo e a egolatria. Mas isso exige também ação e não só blá blá blá. Ah, Guilherme, o que você faz? Bem, a gente sempre esteve envolvido com o trabalho de um monte de ONGs, a gente na nossa casa sempre esteve envolvidos com distribuição de alimentos, mas eu fico me perguntando, e eu peço a vocês, me ensinem o que mais dá para fazer. Não vou para política, nessa vida não pode. Mas eu fico me perguntando, como é que a gente faz para considerar cada vida preciosa em sua essência, porque cada vida é um universo inteiro que se perde. Você ser incapaz de derramar lágrimas por um desconhecido como Moisés mostra que você ainda tem muito a aprender sobre compaixão. E compaixão é qualidade essencial da consciência evoluída. Então, como é que a gente faz? Porque, de novo, a gente vai rebobinando a fita e pensando que o crime organizado, a barbárie, o horror, a corrupção, todos giram em torno, orbitam fundamentalmente em torno do egoísmo, em torno da ignorância. Né? Orbitam em torno dos 5 kleshas. A ignorância matriz, de achar que eu sou o centro do universo, a ignorância matriz, de achar que eu sei das coisas que eu não sei, a autoafirmação de eu achar que eu sou o centro do universo, então todos os outros são meus objetos ou meus inimigos, o egoísmo, né, do apego de raga, a repulsa, a aversão, a vontade de combater aqueles que discordam de mim, meus antagonistas, e o medo da morte, que é, em última análise, achar que eu posso durar para sempre, que a primazia da minha existência superpassa a existência de qualquer outro ser. Como é que a gente faz para não invisibilizar o Moisés e a família dele? Como é que a gente faz para que a dor dessa família seja de alguma maneira amenizada? Existe amenizador da mãe dele? Eu estava vendo uma outra menina contando, eu conheço a mãe dele. Ela tem um salão de cabeleireiro que ela fica fazendo tranças africanas nas pessoas e passa o dia inteiro em pé. Essa senhora dá o sangue para trabalhar todo dia. Os amigos do Moisés para carregar pedras ganhavam 60 reais por dia. O cara que era engenheiro, fluente em francês, inglês, etc e tal. Como é que a gente faz para ser menos babaca? Como é que a gente faz para entender esse comportamento de tribo que é a nossa essência humana, de que nós e nosso é maior do que eu e meu e nos leva mais longe? Como é que a gente faz para sair desse lugar de egoísmo alienado de onde a gente está?
faço para explicar para você que não adianta você ler o livro de autoajuda sobre vibrar na frequência positiva e que a física quântica dos seus sentimentos vão atrair seus sonhos? É puro lixo. Que esse tipo de gente que diz pra você que você só está sofrendo de depressão porque você está vibrando negativamente, isso é mentira. Você está sofrendo porque o mundo está impingindo sofrimento em todo mundo, porque a gente está vivendo de um jeito antinatural, porque o ar que a gente respira é zoado, faz mal não só para o nosso corpo físico, mas para toda a nossa psique, que a comida que você come é cheia de veneno, que as ideias que você consome te direcionam a pensar o mal. Como é que eu faço para te fazer enxergar que não existe revolução de si sem incluir o outro nela? Como é que a gente faz para ouvir que uma pessoa que poderia ser você, seu filho, sua mãe, poderia ser querido seu, foi espancada até a morte? Ainda que... Gente, pelo amor de Deus, como é que a gente concebe uma coisa dessa? Como é que a gente se sustenta de pé numa realidade violenta dessa? Quando os nossos líderes banalizam o mal, quando os nossos líderes invisibilizam a tragédia, a barbárie, nós imitamos isso. E quando a gente tem um governo que é a favor do armamento da população, que é a favor da violência, que é a favor do discurso de ódio, as pessoas começam a se acostumar com isso. Se torna normal odiar quem é contra as minhas ideias. Seja você a favor ou contra o governo, o ódio é mercadoria banal do nosso dia a dia. E aí a gente volta, né, pro Nazareno, dizendo que não se paga o mal com o mal. Que força é essa que faria, como na época do Gandhi, que nós todos nos uníssemos em protesto não violento e silencioso, mas absolutamente, né, agressivo, de dizer: eu não saio daqui enquanto isso não for resolvido? O que a gente precisa fazer para que a gente desperte dessa forma? E os muitos e muitos milhões de Moisés ao redor do mundo não sejam mais invisibilizados. Eu lamento ter que fazer um vídeo triste assim, mas como eu disse no começo, não dá para se tornar buscador e ser ignorante quanto ao absurdo do que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, é claro que uma atitude saudável de um yogi é: olha para essas coisas, estende sua compaixão e seu desejo sincero de que as pessoas se livrem do sofrimento e da angústia, mas segue em frente, porque o mundo é fruto de tristezas, porque nós amamos as correntes que nós mesmos usamos para nos prender, nós em coletivo. Então, o caminho do yogi, do meditador, é encontrar esse lugar interno de serenidade, esse lugar sublime de onde se eleva a luz, que torna todas as coisas simples, para que você possa iluminar a sua existência e a de outros seres. Então pode ser que um princípio seja que nós todos criemos uma cultura mais contemplativa assim, que a gente crie uma cultura maior do diálogo, do se preocupar, do olhar para fora com mais cuidado, com mais atenção. Até lá, meus sinceros sentimentos à família do Moisés, meus sinceros sentimentos a todo mundo que vive essa violência diária, que de alguma forma essa sabedoria profunda e vasta que cerca a nossa existência encontre caminho até o coração de vocês e conforte a existência de vocês. E não sei, gente, se vocês tiverem alguma sugestão de como nós aqui nesse canal, em coletivo, pudermos ajudar essas pessoas, vamos comentando aqui, tá bom? Fiquem bem e vamos junto. Não desanimem não.